amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Regis Canabarro e gostaria de dar as boas-vindas a você a este programa, O Chamado da Alma. O objetivo deste programa é tratar de assuntos ligados à espiritualidade, à quiromancia, à astrologia e à numerologia e tudo mais que fala ou que diz respeito à alma humana. Então, sejam muito bem-vindos a este programa. Antes de começar, gostaria de pedir que você desse o seu clique, desse o seu joinha aqui embaixo e também se inscrevesse no canal. E não esqueça de ativar o sininho para que você não perca nenhuma novidade, nenhum outro vídeo, nenhuma outra postagem. Vamos falar hoje sobre os 10 segredos da quiromancia. Para quem não sabe, a quiromancia é o estudo das linhas e traços da mão. É uma expressão muito antiga, né? Se formos levar ela de forma literal, quiro quer dizer mão e mancia quer dizer adivinhação. Então seria adivinhação pelas linhas da mão. Modernamente, a maioria dos praticantes prefere usar o termo quirologia, que vem de quiro, mão, logia, estudo, porque é muito mais abrangente e mais atual. Mas, na tradição, né, usamos este nome de quiromancia, mas os conceitos estão muito além de uma mera adivinhação. Então vamos começar? Primeiro segredo da quiromancia. As linhas da mão mudam, ou seja, as linhas que estão na sua mão estão mudando e mudam de uma forma muito rápida. Nem sempre nos percebemos dessas mudanças. Eu me lembro que eu comecei a estudar quiromancia quando eu tinha 15 anos, né? Por conta própria. E quando eu li que as linhas da mão mudavam, eu fiquei na dúvida, mas será que é verdade ou não? Até que eu percebi que as minhas mãos, né, tinham linhas que mudaram. E eu vi isso também na mão de algumas pessoas. Então aquilo me espantou a primeira vez que eu percebi que é real e que é verdadeiro, que as linhas da mão, elas mudam, né? E como se dão essas mudanças, aí nós vamos falar mais adiante. Segundo segredo da quiromancia, você tem que avaliar as duas mãos. Por quê? Nós temos uma mão que é uma mão dominante. Esta mão dominante, ela marca o momento presente, a tua atitude no momento presente, tá? E também fala do futuro. Porque o nosso futuro ele é feito do que nós fazemos hoje, do nosso presente. E a outra mão, ela fala muito mais do passado e do nosso potencial ligado à herança genética e a vidas passadas. Tá? Então, normalmente a maioria das pessoas usa a mão direita, que tem a mão ativa ou mão dominante, e a mão esquerda é a passiva. Nos canhotos se inverte. Então é preciso saber qual das mãos se usa mais para poder fazer uma boa leitura. Terceiro segredo da quiromancia: você tem um arquivo em suas mãos. As suas mãos, elas marcam os principais eventos da sua vida. Mas a mão passiva, a mão que você menos usa, ela é um verdadeiro arquivo morto. Ela guarda informações de coisas do passado, inclusive aqueles eventos e fatos que você nem gostaria de relembrar, mas que são muito marcantes. Então fica tudo ali. Então é muito fácil você dar uma olhada, entender o passado de alguém através do estudo da mão passiva. Então, e é muito importante no processo dar uma olhada nas coisas que já aconteceram. Quarto segredo da quiromancia: os principais eventos da sua vida estão marcados na sua mão. Tanto os que já aconteceram como aqueles que vão acontecer. Então ali existe um mapa com uma série de sinais e marcas em que idade devem acontecer. Eu comparo as linhas da mão como um mapa rodoviário. Você pega aquele mapa ali e vai olhar. Ali de São Paulo a Santos, qual é a trajetória, se existem rios, pontes, túneis, onde é que você pode parar, os cruzamentos. Então é mais ou menos um mapa rodoviário.
A mesma coisa nas linhas da mão. Os principais eventos da tua vida ficam marcados ali. Quinto segredo da quiromancia: há sinais que indicam habilidades psíquicas na mão. Há sinais nas mãos que indicam habilidades paranormais ou psíquicas. Por exemplo, o mais famoso, talvez, ou um dos mais famosos, é a cruz mística. É uma cruz que fica entre a linha da cabeça e a linha do coração, e essa cruz ela indica uma inclinação da pessoa para a espiritualidade, o misticismo e a religiosidade. Geralmente é uma pessoa extremamente intuitiva e que tem uma certa evolução espiritual. E é necessário que a pessoa tenha esse trabalho, esse desenvolvimento espiritual para equilibrar a sua vida. Já atendi muitas pessoas que às vezes estão com a vida totalmente travada porque têm essas habilidades, mas não estão usando. No momento que elas usarem isso de forma equilibrada, muitos setores da sua vida vão destravar. Outro sinal místico muito famoso é o chamado estigma medicinal. É bem assim o nome. E são algumas marcas no Monte de Mercúrio, indicando que a pessoa tem uma especial inclinação para a cura, habilidade de cura, habilidade de cuidar e de fazer os outros se sentirem melhor. Se for um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um psicólogo, vai ser uma pessoa que vai ser muito procurada e muito bem sucedida no seu trabalho, porque vai conseguir fazer muito bem o seu trabalho. Mas não necessariamente precisa ser alguém da área da saúde. Pode ser, por exemplo, um assistente social que tem tempo e paciência para escutar e ajudar as pessoas. Pode ser também um terapeuta holístico que trabalha mais a nível vibracional. Ou alguém que tem uma habilidade de escutar, de ajudar e de orientar as pessoas. Outra marca famosa é o peixe, né? A marca do peixe, ela indica um ser que já tem uma certa evolução espiritual, né? E que já traz isso de outras existências, alguns chamam de alma velha, e dependendo do lugar da mão onde ele está localizado, ele indica ali a área que tem mais possibilidade de desenvolver a espiritualidade e superar um desafio, uma tarefa espiritual nessa vida mesmo. Então, a pessoa que já tem um certo trabalho espiritual desenvolvido e que vai continuar ele nessa existência. Outra coisa muito famosa é um triângulo no Monte de Saturno. Esse triângulo no Monte de Saturno geralmente indica mediunidade de incorporação, capacidade de incorporar, né? Uma mediunidade muito desenvolvida, às vezes clarividência. É muito interessante que na Idade Média, quando se via esse sinal na mão de alguém, se dizia que a pessoa ia morrer na fogueira. Por quê? Porque toda pessoa que tivesse algum tipo de habilidade paranormal na Idade Média podia ser presa pela Inquisição e o fim mais provável seria a fogueira mesmo. Também temos a linha de Netuno, né, que tem outros nomes e tal, que é uma linha especial no Monte da Lua. Indica uma sensibilidade paranormal muito acentuada, uma pessoa extremamente intuitiva, perceptiva e que tem um talento de perceber o ambiente onde está. Tá? Esses são alguns sinais famosos que indicam habilidade psíquica e que estão nas mãos. Mas não tem só esses, são só alguns que eu estou citando. Sexto segredo da quiromancia: se nós mudarmos a nossa atitude, nós mudamos o nosso futuro e isso aparece nas mãos. Aquilo que eu falei antes, as linhas da mão mudam. E como que a gente muda? Mudando as nossas atitudes. Então, uma pessoa que tem muito sofrimento e muita dor no lado amoroso, não se encontrou, não está feliz, se ela encontrar uma terapia, um caminho para ela superar isso, as suas linhas da mão ligadas ao amor e afetividade mudam. Fica bem claro isso para quem trabalha com quiromancia. Então, nós podemos mudar o futuro. O futuro está em nossas mãos. Depende das nossas atitudes. Sétimo segredo da quiromancia: podemos ver a vida amorosa nas nossas mãos. Aqui eu gostaria de falar para vocês que eu comecei a ler as mãos com 15 anos, eu sou um autodidata em quiromancia, 100% autodidata. Aprendi estudando e lendo as mãos, né?
E aquilo que mais era perguntado, né? Porque a grande maioria das pessoas que eu atendi eram mulheres, até hoje a maioria é mulheres, já aumentou bastante o número de homens que procuram, mas a grande maioria ainda é mulheres. E o que elas queriam saber, geralmente, a vida afetiva. Queriam ver outros temas, mas todas. Olha, se eu atendi 2 ou 3 que não estavam preocupadas com isso, foi muito. Então podemos ver a vida amorosa nas nossas mãos. Ou seja, como a gente ama, como a gente quer ser amado, as experiências passadas, as dificuldades, as alegrias, etc, etc. Dá para ver tranquilamente na mão. Oitavo segredo da quiromancia. Podemos ver a nossa motivação nas mãos. Nós temos uma linha nas mãos, né, que a gente chama de linha do destino, que está diretamente ligada à motivação, aquilo que nos leva para frente. Então você percebe se a pessoa está motivada ou se a pessoa está desmotivada. E é a questão do sucesso. Porque o sucesso costuma ser visto como algo externo. Ah, o cara ganha bem, o cara tem dinheiro, comprou uma casa, comprou um carro, ele tem sucesso. E o sucesso também tem a ver com a satisfação interior. Essa pessoa está fazendo uma coisa que não diz nada para ela. Às vezes a pessoa nem gosta de fazer aquele tipo de trabalho. Aí o que acontece? Aquilo vai se tornando uma coisa que chega a ser um tormento para aquela pessoa. Então, o sucesso também a gente pode ver nas mãos. E não existe sucesso sem motivação. Não tem como você dizer, eu sou uma pessoa de sucesso, mas eu não tenho motivação. Não. Você pode ser uma pessoa que tenha algumas vitórias, algumas conquistas. Mas se você não tem motivação, você não tem sucesso. Nono segredo da quiromancia. Podemos datar os principais eventos da vida nas mãos. Essa é uma das coisas que eu achei mais incrível na quiromancia e que sempre me fez ficar muito feliz pelas experiências que eu tive com os clientes e pelo aprendizado que eu vivi. Ou seja, você pega a mão de uma pessoa e você diz, em tal e tal idade deve acontecer tal evento. Ó, a tua vida amorosa até os 22 anos foi difícil, dos 22 aos 24 mais alegre, dos 24 aos 30 turbulenta, você encontrou alguém especial com 32, você provavelmente teve uma grande alegria com 34, 35. Você faz um mapa dos principais eventos da vida de uma forma muito simples e muito rápida e bastante precisa. Claro que não tem como dizer, ó, em 25 de outubro de 2030 você vai casar. Não tem como saber com precisão. Você coloca o ano, com que idade existe a possibilidade desse evento acontecer. E existe uma margem de erro, né? De 6 meses, 2 meses, depende do método que você usa, mas você não tem como saber o mês. O ano você consegue ver, o mês não. E o 10º segredo da quiromancia, as linhas de casamento e de filhos não são precisas. Isso é muito famoso, as pessoas falam muito, tem muita curiosidade, né? Raramente alguém vem para fazer a leitura da mão comigo e não pergunta da linha de casamento e filhos. São as linhas menos precisas. Por quê? Em primeiro lugar, o casamento hoje em dia mudou bastante. Tem uma porção de pessoas que moram junto, tá? Sem serem casadas, né? Que têm os mesmos direitos da pessoa casada. Tem pessoas que estão juntas há muito tempo, embora cada um morando num lugar. Então existe um relacionamento estável, né? E não necessariamente um casamento que é feito dentro da lei, dentro do civil, né? No mínimo, ou religioso. Então os relacionamentos hoje são um pouco mais elásticos, né? E nem sempre fica muito claro isso nas linhas da mão. O que vai aparecer, por exemplo, da linha de casamento é relacionamento estável, né, que tem essas características. E a linha de filhos, ela é muito menos precisa ainda. Por quê? Porque hoje em dia as mulheres podem usar métodos anticoncepcionais. Hoje nós temos essa realidade dos métodos anticoncepcionais. Tem todo tipo de método anticoncepcional. E o que existe na mão é o potencial que a mulher tem de ter filhos. Né? Em seguida eu olho na mão de alguém e digo, tu tem potencial para 5 filhos, 8 filhos, 7 filhos. A pessoa se apavora, mas não quer dizer que a pessoa vai ter todos aqueles filhos. Isso era muito válido em tempos atrás em que as mulheres, que o único meio dela não ter filhos era não fazendo sexo. Né? Rezando, como diz, né?
não tinha muito o que fazer. Engravidava, e só se não fizesse sexo para não engravidar. Então, às vezes eram várias gravidezes. Então, isso funcionou muito naquela época. Hoje, com o fato das mulheres terem acesso aos anticoncepcionais, né, e outros tratamentos médicos que podem interferir nesse potencial, então não é muito preciso. Bem, pessoal, estes são os 10 segredos da quiromancia. Tá? Eu agradeço a sua atenção e espero você no próximo programa.